Brasileiro não estava no script falar, né? Mas já que ele está, vai falar. Boa tarde a todos. Eu só posso falar no Manuel Pitão se eu tiver lenço. Não adianta. Eu sou muito chorão. Aí ver todo mundo aqui reunido, todas as casas, fica muito mais difícil ainda para. Fica muito mais difícil ainda para mim. E conversando aqui do lado com a companheira aqui, a amiga Eliette, me fez vivenciar um filme, repassar esse filme na minha mente. Como tudo começou. Quando a gente chegou, ainda numa situação muito precária, nas casas espíritas, sem conhecer absolutamente nada, encontrar esses companheiros que estão aqui, encontrar o nosso amigo e irmão José Ciro da Penha, Anitta, e começar toda uma jornada de trabalho. E hoje, ver o fruto desse trabalho que foi entregue a essas pessoas que estão aí, e ver essa quantidade imensa de gente e o trabalho sendo levado à frente. Isso serve para vocês. Amanhã vocês estão tocando esse trabalho, levando à frente esse trabalho, e nós, hoje recebendo o apoio espiritual de Bahia, de Dona Amélia, de tantos outros, amanhã, se Deus permitir, quem sabe a gente vai estar aqui em espírito, ajudando vocês a continuar essa obra. Eu não vou nem falar como eu emocionei também. Vou passar para João Rocha. Eu, especificamente assim, não digo, né? Só tenho a agradecer, né? A oportunidade de a gente aqui estar. Eu imagino que muitas vezes, talvez, algumas pessoas percebam do tipo eu não ser muito, digamos assim, próximo, comunicativo, né? Às vezes a pessoa parece que ignorou, mas cada um carrega as suas, não é? Assim, os seus arcabouços, né, que você vai trazendo. Mas o que é fundamental é, como a Anitta falou, né? A gente se encontra aqui em momentos que nos levam a refletir a importância, né, do trabalho em si, quando você faz com desprendimento, né? Muitas vezes esse trabalho, quando você inicia, não é um trabalho ainda para o próximo, é uma necessidade que a gente tem, né, de participar do trabalho, de se doar, porque essa doação, às vezes, é o que a gente necessita. Eu estava revendo, né, na sexta-feira, nós tivemos lá em Boa Viagem para falar desse período, né, 30 anos do SENC, e aí no estudo, estava relembrando, né, esse ano, 2024, faz 150 anos que Manuel Quintão reencarnou, né? E amanhã faz 70 anos que ele desencarnou, né? É bem próximo assim, quer dizer, um período. Aí você olha e diz assim, esse espírito, né? Você tem essa proximidade, e às vezes a gente não conhece, né? Não conhece realmente o que, né, a história de vida, de crescimento de cada um espírito, né, que se faz aqui presente, encarnado ou desencarnado, né? Então sempre tem algo a crescer, a gente tem uma potencialidade enorme. Além dessa potencialidade, a gente já traz, né, uma bagagem que a gente pode aqui utilizar. E é um desafio sempre, é um desafio nesse sentido para cada um de nós. Eu imagino assim, né, de você estar participando às vezes de um trabalho, pode ter uma posição de um pouco mais de exposição, que é um desafio grande, né, essa questão da exposição. Às vezes a gente, não é, vai perceber e olha lá dentro daquele trabalho que às vezes não é observado daquela pessoa, não sabe que ali às vezes está como se diz assim, o pilar, né? É aquela base que sustenta. São os trabalhadores, né? Que às vezes a gente não se apercebe, né? Mas o que nós passamos né, a compreender é que nada passa sem a vista de Deus, né? Cada um faz o seu trabalho, né, tá assistido, está observado, está onde deve estar,
aqui é um desafio que é continuidade. Quando a gente se adentra na doutrina, tem esse aprendizado da questão espiritual, que é maravilhoso, é o que a gente tem como prioridade, né? Mas ele nos fala também, Kardec comentava isso, né? E os Espíritos também falam da responsabilidade que a gente tem, né? Do material, né? Jesus também respondeu aquela questão, né? Dá a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Quer dizer, a gente tem as nossas, né, possibilidades de atividade também no lado material, tanto na assistência que é realizada, né, dentro desse contexto. Eu reli na sexta-feira, está na obra Além da Notícia, né, da psicografia lá pelo espírito que assiste a Chateaubriand, a carta, né, quando Manuel Quintão, Luiz, né, intuía, pedia, solicitava, ele dizia, para a fundação daqui da creche, né, do lar. Então, uma necessidade, porque esse exercício aqui, não só aqui, né, nós começamos as atividades no ambiente físico, mas também espiritual, lá do lar transitório, né, que satisfação é ver aí, ó, o grupo mais ali, né, coeso, né, e maior que você pode dizer ali colocado, né, participa dos trabalhos lá no lar transitório, é uma co-irmã, né. A gente está tentando aí nesse exercício, né, tentando, mas é fato, né, a gente vai, consegue, às vezes falta um pouco ali, um pouco mais, mas é de fazer esse lado também aqui material, não é? E principalmente, e é como deve ser, a gente tem que profissionalizar, tem que dar essa visão, as prestações de contas também, para que a gente possa ter. E é importante que isso esteja, digamos assim, visível, né? Para que sirva de incentivo, jamais para alguém que está, né, trazendo, cada um sabe aí o seu desafio, né? A gente relembra aí a história do óbolo da viúva, de N passagens, né, que a gente aprende nos evangelhos, né? Mas é necessário ter essa visibilidade, enxergar, para que a gente possa ver que tem todo um trabalho aqui. Às vezes nós, né, participamos de um grupo, né, enxergamos só aquele grupo. Às vezes alguém está meio ausente ali, a gente não sabe a dor que aquela pessoa pode estar vivenciando, e sabe também os compromissos que ela tem, né? Então estarmos mais juntos, ter essa visibilidade, né, conhecer um pouquinho, e para aqueles aqui que tem o desafio, né, de permanecer, de continuar na atividade, no compromisso material, né? Às vezes a gente não enxerga aqui o desafio que é, né, esse tipo de assistência. Eu não conhecia, estou em falta, fico sempre em falta, né, de conhecer mais das casas. Ali a satisfação de ver Túlio aqui, né, participando, e você olhar o trabalho que ele dá continuidade, né, ou seja, tem um início ali na sopa, né, mas tem as outras atividades, tanto no lar transitório, aqui no Ibura, da assistência junto à comunidade, né? Então é um trabalho extenso, que às vezes talvez que esteja na ponta, trabalhando só aquela atividade, não se veja percebido, né? Não se veja percebido, mas é algo que né, vai estar digamos assim, na bagagem de cada um, tenha certeza disso, e é importante que a gente incentive, né, passar aqui. Bem, meus amigos, eu vou falar no final, quando encerrar tudo, vai ser o sorteio, tá bom? Vamos agora passar para a Eliette, que vai ser a primeira que vai receber a comunicação dos nossos benfeitores. Bom, meus amigos, eu não sei se eu vou receber uma comunicação dos Espíritos, mas eu vou começar falando e vou deixar acontecer. Enquanto eu olhava aqui para esse ambiente, 30 anos começaram a se desenvolver no meu campo mental. Quando, após alguns desafios, esse grupo chamado Manuel Quintão, que hoje é uma família de mãos dadas, fortalecida pelo desafio de vencer as dificuldades e de trabalhar espiritualmente em prol do ser humano.
E então, esses desafios nos fizeram sair de uma casa onde nós nos encontramos pela primeira vez, que era Centelha de Jesus. E aí, nesse momento, o doutor Ciro pensou o que fazer. E aí, seu Manuel então disse assim: não se preocupe, eu vou arrumar uma casa, eu vou arrumar um lugar para vocês. E um grupo de cerca de 20, 25 pessoas foram juntos com o doutor Ciro. E fizemos a primeira reunião do Manuel Quintão na casa do doutor Ciro. Nossa, incrível. E foi ali que nós começamos esse trabalho. Dias depois, Odom, inspirado pela espiritualidade de seu Manuel Quintão, chegou com a notícia: eu achei o lugar. E aí se reuniu com o doutor Ciro e dona Cabral lá no Lar Transitório de Cristo. Tiveram uma reunião e foi decidido que nós receberíamos um espaço para iniciar as nossas atividades. No primeiro encontro havíamos só 4 pessoas, eu, Odom, doutor Ciro e Anita, e 2 pessoas para fazer consulta, Cabral e outra pessoa. Iniciamos naquele dia. E alguns anos mais tarde, nós atendíamos 436 pessoas, entre a terça e o sábado. Eu tenho esses números anotados na minha memória. Eu não esqueço, porque é uma história que eu construí desde o momento em que eu me descobri espírita. Porque foi junto desse grupo que eu me encontrei como espírita. Foi onde eu achei as respostas que eu procurava. E foi a partir daí em que eu descobri uma nova razão de viver, através da doutrina dos espíritos. E esse grupo foi crescendo. Antes 20, 25, e chegamos a cerca de 70, 80 pessoas trabalhando terça e sábado, e o grupo foi aumentando, e os desafios não acabaram. Muitos desafios vieram, muitos, não foram poucos. Vocês conhecem o ditado que árvore que dá fruto recebe pedras. Vocês sabem perfeitamente o que significa trabalhar para o bem. Significa dizer que vocês serão apedrejados, que não haverá só flores no meio do caminho, que não haverá apenas os benefícios, haverá também os desafios de vencer, em primeiro lugar, a si próprio. Pois não é fácil vencer as próprias mazelas que trazemos dentro de nós. E é assim que se transforma no homem de bem, sem olhar a quem ou o que está fazendo, apenas fazendo bem. E foi assim. E foi desse jeito, ao longo desses anos, enfrentando desafios, enfrentando influências espirituais das mais diversas, que chegamos aqui. Nossa, é uma história que corre na nossa memória. Cada um daqueles que iniciaram, com certeza estão lembrando o passo a passo que deram. As incertezas, porque houve momentos de incertezas, houve momentos de dizer, será? Mas essas incertezas logo se dissiparam diante da afirmação de que somos espírita, queremos ser espírita e o espiritismo está no nosso sangue. Para aqueles que estão chegando agora, saibam que vão sim enfrentar desafios,
é os desafios familiares, é os desafios sociais, é os desafios profissionais, é os mais diversos. Mas se vocês tiverem a convicção do que querem fazer, nada disso abalará a confiança e a certeza do trabalho que vocês irão realizar. Os frutos que há de vir desse trabalho. Por isso, meus amigos, meus irmãos, não desistam diante das dificuldades. Não desistam diante dos chamamentos externos. Não desistam. Perseverem. E como o Odom falou, daqui mais alguns anos, essa turma aqui de maior idade já não estarão entre vocês, fisicamente falando. Estarão desse lado de cá. E quem sabe vocês não estarão aqui interpretando a nossa fala. Portanto, aprimorem-se, dediquem-se, se amem, conservem o bem dentro de vocês. Não deixem que as dificuldades, que os chamamentos da vida material, da vida de prazeres, possa interceder e dificultar ou fazer vocês desistirem. Não permitam isso. Queiram ter uma história para contar. Queiram ter, sim, algo para ensinar. Pois é nos jovens que está sendo depositado essa confiança. Não é por mero acaso que cada um de vocês estão aqui. Os que estão aqui apenas visitando, mas aqueles que aceitaram o desafio da tarefa. Que seja em Boa Viagem, que seja no Ibura, que seja no Rio Doce, todos têm uma tarefa a ser cumprida e uma responsabilidade a assumir perante vocês e perante o Cristo de Deus. Portanto, não se permitam desistir. Hoje é um dia de festividades. É um dia de você comungar junto com nós a felicidade de ter o Centro Espírita Manuel Quintão construído nos pilares da filosofia espírita. E agora, mais esse, o lar que é a creche, que tanto foi desejado e que hoje é uma realidade. E cada um dos senhores, de alguma forma, contribuíram para que isso acontecesse. Para finalizar, eu quero desejar que bênçãos de amor e de paz, de luz, de esperança, inunde os seus corações, as suas mentes, e permitam que a centelha do Mestre Jesus permaneça em seu coração e na sua mente, dirigindo e guiando suas ações. Muita paz para todos. Meus caros amigos, que Deus nos abençoe hoje sempre. Amar ao Cristo de Deus é amar o próximo. Cada um de vocês foi convidado espiritualmente ao trabalho de servir ao próximo. Um processo de transformação interior. Nesta metamorfose psíquica
O ser violento do passado transformou-se em instrumento de paz do presente. Candidatos ao exercício da humildade e do amor incondicional, assumir um compromisso espiritual e servir ao próximo, amando ao próximo como a si mesmo. Nesta longa trajetória percorrida individualmente e coletivamente, o Grupo Manuel Quintão assumiu a responsabilidade de colocar a fé em movimento, transformando o conhecimento no instrumento de melhoria da qualidade de vida. Não basta aprender, é necessário colocar o aprendizado a serviço do próximo. Bendito seja todo aquele que ama profundamente. Bendito seja todo aquele que é instrumento da paz. Bendito seja todo aquele que coloca seus sentimentos a serviço do próximo. Bendito seja todo aquele que enxuga as lágrimas. Bendito seja todo aquele que é instrumento da esperança e do consolo, acolhendo os corações feridos, amargos, decepcionados, fragilizados, adoecidos emocionalmente. Bendito seja todo aquele que muito ama, porque jamais conhecerá o deserto afetivo. Não se pode amar a Deus e ao próximo sem amar a si. Não se pode amar ao próximo sem amar a Deus. Os tempos urgem. Os cristãos precisam se dar as mãos para que a vontade do Cristo se faça presente. Meus amigos, meus irmãos, o passado de violência passou. Somos convidados a sermos o orvalho que mitiga a sede e que traz a esperança. Neste deserto do caos e da ausência da fé. Sejamos todos nós os jardineiros do Cristo, plantando sementes nos corações alheios. Não duvidem jamais do poder do amor. Só o amor é capaz de transformar o ser humano. Só o amor é capaz de promover a redenção espiritual de cada ser humano. E é pelo amor que o ser humano testemunhará o aprendizado do Cristo de Deus. Brilhe vossa luz. Brilhe o amor que existe em cada um de vocês. Se unam como um fecho de luz e não permitam jamais que as trevas, de hipótese alguma, lhes perturbe a alma, a mente e o coração. Quem caminha com Cristo jamais cairá no despenhadeiro do desespero.
Nós que trabalhamos em nome do Cristo de Deus, cuidamos, amparamos, acolhemos cada um de vocês, amorosamente, como os verdadeiros cristãos que são. Não desanime, porque a luta ainda não cessou. As batalhas surgirão ao longo do caminho de cada um de vocês. Não olhem para trás, olhem para frente. Após um passo, deem outro passo, e assim sucessivamente, na constância que a virtude necessita para ser vivida. Meus caros amigos, a festividade espiritual é algo incrível, belíssima, está ocorrendo nesse momento. Amigos, familiares de cada um de vocês se faz presente. Espíritos trabalhadores do Grupo Espírita Manuel Quintão aqui, está festejando junto a cada um de vocês, comemorando todos os resultados adquiridos pelo Grupo Manuel Quintão. Sinto-me bastante emocionado e tocado no ser por presenciar tamanha beleza espiritual a qual estamos vendo. Sem falar dos espíritos familiares do público que aqui é atendido no Lar Manuel Quintão, que a pedido de Manuel Quintão esta obra se materializou. Bendito seja o amor que ultrapassa, que vence os obstáculos da própria vida. Só o amor é capaz de tamanho feito. Transcendam no amor e não haverá espaço para lágrimas de remorsos, para dores espirituais, porque vocês estarão imantados, mergulhados no amor universal do Cristo de Deus. Meus amados amigos, abraço a cada um de vocês. Deixo minhas palavras com um sopro, um acalento. Desejo a cada um de vocês a coragem, a lealdade, o amor e a dedicação que se espera de um verdadeiro espírita perante a doutrina dos espíritos. Nesta longa caminhada que precisarão trilhar, não foquem nos obstáculos. Coloquem suas energias mentais nas possibilidades de superação. E aí se tornarão um feixe de luz no meio da multidão. Deus os abençoe hoje e sempre. Que Deus os ilumine hoje e sempre. Em nome do Cristo de Deus, que a luz se faça moradia no coração de cada um de vocês. Dizer. O padre que o Eliette falou, né? A gente está conversando e vai deixando, né, que os espíritos se manifestem e falem, né, da história Manuel Quintão. Aqueles que são videntes e têm a condição de fazer uma observação, né, penetrar um pouco mais além da matéria, conseguem
piscar dos olhos, verificar as transições históricas que esse grupo passou. Muito antes, dentro da França, passando pela Espanha, dando uma volta na Rússia. O grupo se acompanha, às vezes todo em conjunto, às vezes em grupos separados, mas chegou um momento do tão desafio do grupo, que é um projeto muito maior, muito antes mesmo, podemos agora dizer que o projeto Manuel Quintão, antes mesmo da reencarnação de Manuel Quintão, como falou nosso irmão João, já existia um projeto de reajustar, encaminhar aos verdadeiros ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses espíritos que aqui se encontram reunidos, encarnados e desencarnados. Se derem vazão às suas percepções, verão espíritos ainda com as vestimentas da França, da Espanha, muito antes da Rússia, ciganos, índios. É muito grande o Manuel Quintão no plano espiritual, porque é um projeto que vem muito antes da reencarnação desse espírito, que criou o propósito de reunir e dar as diretrizes do Cristo a cada espírito reencarnante desse grupo. Todos foram convidados. Como foi revelado na sexta-feira, a comemoração dos 30 anos da fundação do Centro Manuel Quintão. Vamos dizer, fundação material, mas o centro já existia espiritualmente, porque agregava todos esses trabalhadores aqui presentes, muito antes de sua reencarnação. Como foi dito, alguns aqui presentes foram sim resgatados por Manuel Quintão, quando trabalhava na Federação Espírita Brasileira, e se comprometeram junto a ele desse projeto do desenvolvimento de uma casa de assistência e de acolhimento a todos os espíritos que nós somos comprometidos com eles. Não nos colocamos mais aqui como culpados, mas sim como verdadeiros trabalhadores do Cristo. Muitos sim de vocês foram esclarecidos e levados ao Centro Espírita Manuel Quintão no plano espiritual. Se envolveram e desenvolveram o curso no plano espiritual para que estar presentes como médium psicofônicos, como médium doutrinadores, como passistas, como trabalhadores da casa Espírita Manuel Quintão, em nome do Cristo de Deus. Muitos, já foi dito e repetimos, já doutrinados nesses 30 anos, reencarnaram e estão se encaminhando ao Centro Espírita Manuel Quintão. Muitos dos espíritos a quais somos extremamente devedores se encontram aqui no lar Manuel Quintão, depois de doutrinados, ainda se recuperando das condições de inadvertência de cada um em que se encontravam. Ainda existem muitos espíritos para serem resgatados, para serem trabalhados, para serem ajudados. Ainda existem muitos espíritos que estão para chegar à casa e ao lar Manuel Quintão. Muitos desses espíritos tratados, como já falamos, já reencarnaram e se encontram aqui na creche Manuel Quintão. Por isso, o propósito de Manuel Quintão de criar o lar transitório, o lar Manuel Quintão, o lar transitório que faz parte da instituição. Existem outros projetos que vocês um dia vão conhecer.
mas trazemos esses espíritos reencarnados nas necessidades que tinham, estão aqui e devem ser acolhidos, que muitos deles foram nossas vítimas, dos nossos enganos. Ele precisou vir, sim, à luz da doutrina dos Espíritos para se compreender esse processo de ajustamento com as leis divinas. Nenhum desses espíritos que se encontram no lar Manuel Quintão não deixam de ter compromisso conosco. Não vão pensando que são espíritos adversos do Manuel Quintão, adversos da relação espiritual que vocês têm para com eles e em uma das existências de vocês. E esse projeto se estende. São 30 anos, mas virão muitos anos pela frente em que esses espíritos que são trazendo estarão sim trabalhando, como falou nosso irmão, transformando e trazendo, como foi dito aqui, muitos que já trabalharam como médium nesta casa estão presentes e se manifestaram, trazendo uma mensagem de esclarecimento e mostrando a inter-relação que tem todo um para com o outro, de uma casa para com a outra. Isso é obra de Cristo Deus, fazendo com que todos consigam, através dos seus ensinamentos, através do seu amor, consigam vencer-se a si mesmos, resignar-se, abdicar do seu personalismo e se unirem aqui em nome do Cristo, graças ao trabalho começado muito antes pelo nosso mentor Manuel Quintão. Não vão pensando, ele sim foi na Gruta Funda, ainda como espírito encarnado, visitar um médium que teria a condição, pela ligação espiritual que tinha com a grande maioria, de conglomerar no grupo que hoje se denomina Manuel Quintão. Essas informações vão concatenando nas memórias, e à medida que vocês vão se buscando, vão ver a relação que tem um para com o outro. Mas, como disse o nosso irmão, não permitam que questões material, social, profissionais interfiram no projeto de melhoramento espiritual individual e coletivo, porque somos sim uma coletividade de espíritos que no passado desregrou muito, mas que assumimos perante Cristo, depois de defrontados com a nossa própria consciência, mudar o rumo da nossa existência. Não existe espírito que se encontra aqui
tenha passado por condições dolorosas no plano espiritual ou na sua condição material, para que pudesse encontrar na doutrina dos Espíritos e principalmente no ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo o caminho correto a seguir. A festa realmente, a quantidade inúmera de espíritos aqui presentes, muitos conhecidos dessa existência e de outras existências, muitos convidados para já se aproximarem, mostrando que o grupo continua unido. Por isso, a necessidade de se confraternizar, de se unir, de mostrar que somos fortes, que somos irmãos perante o Cristo, que nós trazemos para conosco muito mais irmãos que ainda esperam o nosso socorro. E a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Cristo de Deus permaneça entre vocês, manifestando o seu amor e muita luz, muita paz para todos. Bem, meus amigos, depois disso não tem nem mais o que dizer. Vamos